Negócio na pauta de volta. Continuando aqui nossa conversa sobre a relação porto-cidade. Todos os negócios enfrentam mudanças estruturais atualmente. Por causa da automação, a inteligência artificial, que estão sendo usadas para dar mais eficiência e menor custo para as empresas e, ao mesmo tempo, eliminando ou diminuindo a mão de obra utilizada, pelo menos a mão de obra não especializada. O que vocês acham desse movimento? Como acha que isso vai afetar toda a atividade e a comunidade portuária? Ana. Bom, eu posso começar falando pelo órgão de gestão da mão de obra, né? Como eu falei no início, a gente está falando de uma instituição, de uma classe que é centenária. Então, você imagina que há alguns anos atrás, essa pauta de capacitação, de qualificação, ela não era tão arrojada e tão presente como ela hoje. Principalmente devido à tecnologia, né, a todo o trabalho e reestruturação que está sendo feito a partir da modernização dos portos, onde a gente está vendo tudo aquilo que era braçal, tudo aquilo que era muito operacional, artesanal, sendo substituído pela tecnologia. E aí a gente está falando de inteligência artificial, e a gente tem aí um gap ainda grande de qualificação quando a gente está falando dessa mão de obra portuária avulsa, que é a mão de obra que atua nos portos, né, desde a criação da Lei 8.630. Alguns analistas falam que os portos brasileiros são muito pouco automatizados, usam pouca tecnologia, e o porto aqui não é diferente, né? Talvez só o Porto da Vale, que tem uma mecanização muito alta, né? Vocês estão trabalhando nisso? Mas a gente já tem muitas operadoras associadas com seus processos automatizados. Certo. Ainda precisa da mão de obra? Precisa. Provavelmente, muitos operadores, digamos 50% dos que atuam conosco e que requisitam a mão de obra portuária avulsa, provavelmente vai demorar um pouco ainda para ter todos os seus processos automatizados. Mas a gente vê que a questão em pauta realmente é o que fazer para que essa mão de obra esteja pronta, seja utilizada, seja lá na frente utilizada, independente do que diz a lei. Porque a lei ela é muito clara, ela trabalha em exclusividade. Então, quando a lei fala em exclusividade, ela diz que aquela reserva de mercado, ela tem que ser trabalhada e contratada, né, para o trabalhador, para o operador portuário. Mas e se a lei hoje mudasse, passasse a ser prioridade? Isso é uma questão que eu queria levantar para o Raul, né? Eu acho que muitas coisas no Brasil, elas sofrem um atraso, um delay por causa da legislação nossa, que é muito protecionista, né? E, na verdade, você tem que fazer uma proteção de alguma forma, porque as mudanças são muito rápidas. Se você for absorver toda a tecnologia disponível, não só na atividade portuária, mas outra atividade, ela some o trabalhador. Como é que vocês estão pensando isso, fazer essa transição até chegar a isso que a Ana estava falando, de uma mão de obra preparada? Nós estamos muito longe disso, né? Isso não é só na atividade portuária, mas em todas as atividades. Mas isso é uma realidade. O Brasil está dentro do contexto do comércio internacional e tem que baixar custo. Como é que vocês veem isso, Raul? É interessante, Arthur. São muitos paradoxos, né? Esse que você apontou é um, e eu vejo que no início da sua pergunta você apontou um outro. O setor portuário é um setor de paradoxos quando se fala de inovação e tecnologia. Eu gosto sempre de frisar isso. É um setor que você distribui peso aos porões da embarcação utilizando o princípio de Arquimedes, que remonta não sei há quanto tempo, né? Como é que você atraca um navio? Seja aqui, seja em Roterdã, que é o porto mais inovador do mundo, o navio lá com auxílio dos rebocadores, para na beira do berço, joga a cordinha e alguém amarra. Um processo que talvez não seja tão eficiente, que talvez não seja o mais seguro, que com certeza já poderia ser feito de alguma outra forma. Mas ao mesmo tempo eu falo de um setor que vem cada vez mais, principalmente nos países desenvolvidos, e a gente já começa a ver alguns movimentos aqui no Brasil e na América Latina, utilizando tecnologias emergentes da indústria 4.0, a exemplo de inteligência artificial que você citou, internet das coisas, machine learning, blockchain, né? A gente já vê algumas iniciativas nesse sentido, o que aponta para a gente um futuro, né? Um futuro que cada vez mais se torna presente, cada vez mais se torna realidade. Claro que essa discussão ela pode parecer embrionária, porque como você muito bem citou, parece que o lado mais fácil, em termos de velocidade, é sempre a tecnologia, porque as mudanças não acontecem na mesma velocidade, nem socialmente, muito menos legalmente, né? A gente precisa ter muitos debates sociais que se revertem nas discussões dentro do Congresso Nacional, enfim, em todas as outras instâncias
em que essas discussões precisam passar, né? A gente vê com bons olhos esse paradoxo, a necessidade de você trazer mais produtividade, eficiência, inovação para dentro dos negócios, mas não a um ritmo que comprometa as nossas relações capital-trabalho, né? A gente precisa encontrar um ponto médio. A questão é você não descompassar os ritmos, né? Se você pegar a produção anual de grão do Brasil, que chegou a mais de 300 milhões agora, há 30 anos atrás era 40 milhões. Há 30 anos atrás o Brasil importava alimentos, né? Então os portos eram muito menos solicitados do que são hoje. E nós estamos competindo com o mundo inteiro. Hoje o minério de ferro aqui brasileiro começa a sentir dificuldade de chegar nos portos da China a um preço bom por causa do minério australiano. Então, eu diria que mais do que um paradoxo, é um desafio brutal, né? Porque como é que você vai avançar num ritmo em que você não deixe toda uma geração desassistida e, ao mesmo tempo, deixe de ser competitiva a nível mundial, né? Isso é um desafio, né, Ana? Com certeza, até porque quando a gente está falando na tecnologia, eu sempre costumo trazer, e a gente inclusive estava no encontro de líderes acho que há 2 semanas atrás, onde a gente trouxe essa questão da tecnologia para uma discussão, o quanto que isso nos preocupa. E lá eu tive a oportunidade de colocar que uma das minhas preocupações para antes da tecnologia é no modelo mental de pensar desse trabalhador, né? Como eu construo um novo mindset, como eu consigo desenvolver uma visão mais crítica e de que ele consiga se conectar com o que está acontecendo hoje. Mas você não acha que as empresas estão um pouco desistindo disso? E buscando as pessoas bem mais jovens, que é mais fácil você moldar esse mindset do que profissionais já maduros? Elas não estão um pouco desistindo dos profissionais mais maduros? Olha, em termos, tá? Quando a gente fala da mão de obra portuária avulsa, por ser uma necessidade de se trabalhar, esse desafio ele se faz presente, né? As empresas talvez seja o caminho mais fácil, né? Por isso que elas desistem. Mas, por outro lado, quando você busca alguém com uma abertura maior para uma construção de um mindset cultural daquela empresa, onde a pessoa já chega para ser moldada, também se perde um pouco no que diz respeito à experiência, à expertise. Não há dúvida. Então, é um paradoxo que a gente está falando, porque de um lado você ganha, mas do outro lado você perde. Então, eu acho que a balança ela vai estar sempre em desequilíbrio, com uma corrida para você conseguir aí equilibrar esses dois contextos. Mas quando eu trago para o universo do trabalho portuário avulso, esse mindset para essa mudança, ela é necessária. Porque o operador tem que trabalhar. Enquanto existir a lei, ele vai trabalhar com esse operador portuário, com esse trabalhador portuário. Não tem outro caminho ainda, a não ser pelo vínculo. E nem todos os operadores portuários, né, que são os empresários, conseguem vincular para ter uma mão de obra contínua na sua folha de pagamento, porque onera o custo. Porque no final das contas, a 12.815, a antes, né, 8.630, ela foi muito positiva. Ela é uma forma muito boa de terceirizar o trabalho. Só que, por várias questões, foi se engessando e se perdeu muita competitividade. Quando saiu de prioridade para exclusividade, houve uma acomodação. E diria que até dos dois lados. Que é natural, né? Que é natural. Que é natural. Mas voltando aí à questão da relação posto-cidade, que eu acho um tema muito importante e necessário para se falar, às vezes eu vejo que há essa falta de conexão e de conversa, de troca de informações entre as comunidades. Eu recentemente fui chamado pelo Sindicato dos Revendedores de Combustíveis a participar de um debate onde eu falei do contexto geral de combustíveis no Brasil, que faço parte do grupo de pesquisa da universidade que trabalha sobre isso aí. E fiquei realmente surpreso, porque eles não tinham noção do volume de combustíveis que chega aqui no Porto de Itaqui. Quer dizer, com a ampliação das empresas que já estão lá, mais a Santos Brasil, que está em fase de ampliação, nós vamos chegar a praticamente 140 mil barris equivalentes de estoque em Itaqui. Isso é uma refinaria. Isso é um movimento gigantesco. E como é que você trabalha uma situação dessa sem um nível de automação alto ou sem um nível de qualificação muito alto? Do ponto de vista de OGMO, a gente não trabalha, né, para esse segmento, né, do combustível, porque a lei não obriga, né? Então, assim, especificamente falando do combustível, eu diria que o desafio é o mesmo, né, é de qualificação. Mas quando eu olho
para a mão de obra que eu faço a gestão, eu não tenho essa autonomia realmente porque a gente não trabalha com essa mão de obra. O OGMO não está diretamente ligado a isso, Não. mas existe toda uma mão de obra que está envolvida, né, Raul, nesse processo todo, em que vai ter que conviver com tecnologias cada vez maiores, porque à medida que você aumenta os volumes, é praticamente impossível você fazer tudo manual, tem que entrar automação de alguma forma, em algum momento vai entrar inteligência artificial, todas essas coisas que já estão aqui, que a gente às vezes não está nem olhando e acha que não está, né? Mas enfim, nós vamos mais um rápido intervalo para os nossos comerciais e voltamos em instantes com mais negócios na pauta.